Agradeço o convite feito pela Thaís, por todos da Casa do Centro Espírita Caminho de Luz. Dou boa noite, né, a todos que estão aí nos ouvindo, seja em Ariranha, em que cidade for, porque agora nós temos esse recurso da internet, das lives, que nos conectam quando nós não podemos estar fisicamente juntos. Então, hoje, o tema que escolhi para a palestra é intitulado A Vida Mental, né? Thaís colocou aqui. É um tema muito sensível, os seus desdobramentos são muito amplos, e então vou rogar a Jesus, nosso Mestre, que possa nos inspirar, guiar as nossas palavras, aos benfeitores amigos também, que eles possam nos ajudar a transmitir essa mensagem e ajudar a todos vocês que nos escutam a recebê-la, compreendê-la e aplicá-la em suas vidas, em nossas vidas. Uma das grandes mudanças que a doutrina dos espíritos promoveu foi abrir para nós um paradigma da espiritualidade. Uma espiritualidade mais firme, mais palpável, pois agora ela é explicada, agora nós compreendemos que há a vida depois da morte do corpo físico, e temos os detalhes sobre como é essa vida. Porque antes da doutrina espírita, o conhecimento da imortalidade da alma já estava no planeta, não há dúvida. No entanto, nós precisávamos nos sustentar, enquanto encarnados, por uma fé que faltava base ainda na razão. Porque a razão, tomada pela ciência da Terra, a ciência materialista, não conseguia abarcar o espírito imortal. Então, a doutrina espírita ela promove essa grande mudança, que é de extrema importância para a forma como nós experienciamos a vida, para a forma como nós vivemos, os nossos objetivos, muda completamente tudo. E uma das mudanças que é feita é justamente deslocar para o espírito, o centro da vida. O espírito é a causa da vida. Ele que dá vida física, vida orgânica ao corpo, mas é ele que é a fonte da vida moral, da vida do intelecto, ele que dirige tudo isso. É por isso que nós vemos pessoas muito diferentes umas das outras, porque não importa a origem genética, material do seu corpo, mas ela importa, tem uma relevância, mas o espírito sobrepõe. O espírito dá o tom, ele dá a personalidade, ele indica os caminhos. Mas antes da doutrina espírita era difícil ver o espírito. Agora nós não temos mais esse obstáculo. Aqueles que querem ver, que querem compreender, eles vão entender o que a doutrina espírita nos ensina. E sobre o tema, por que eu estou dando essa introdução? Porque quando nós falamos de vida mental, nós nos referimos à mente, não é? Vida mental, a vida produzida pela mente. A mente, colocando à parte, né, os conceitos das ciências humanas, à luz da doutrina espírita, da psicologia espírita, a mente, ela não é o cérebro, não é? Ela não está no corpo físico, não se identifica com nenhum órgão do corpo físico. Ela está no espírito. Ela está para além do nível material que nós testemunhamos na existência, aqui enquanto encarnados. E é de lá, da mente, que é produzido o pensamento. Quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando de mente, né? Mas então onde é que fica o cérebro? Porque a ciência da Terra vai estudar o cérebro, né? Temos uma ciência muito pioneira dentro do contexto, né, da ciência médica, que é a neurociência, que vai debruçar-se sobre o cérebro, um dos órgãos mais complexos do corpo humano e ainda mais mal compreendidos por nós, justamente por ser tão complexo.
E ali vai ver um monte de coisas acontecendo. Só que o cérebro, ele é apenas, vamos dizer assim, o executor de ordens e processos que não se iniciam nele. Não iniciam no cérebro. O cérebro é como uma antena que capta sinais que são emitidos do mundo espiritual pelo espírito, e o cérebro vai decodificá-los e apresentá-lo à vida material, através do corpo físico. Então ele é um intermediário, ele é um executor. Não procede dele, mas acontece nele para que se materialize no espírito. Esse é o cérebro. Mas mente está no espírito. Por isso que quando nós falamos dos problemas mentais, das doenças nesse campo, que é o campo da psiquiatria, as doenças da mente, é muito difícil para os médicos encontrarem a causa, né? Eles tratam os efeitos, os sintomas que cada patologia promove, né? Tem todo o protocolo para minimizar os sintomas, para criar um ambiente que organize a experiência de alguém que tem uma patologia dessa natureza, de ordem mental, mas ele não consegue achar a causa, né? Porque ela não está no corpo físico. Ela reverbera no corpo físico. Tanto que o cérebro de alguém que tem, por exemplo, uma depressão, que é uma doença muito difundida hoje, uma doença de ordem mental, o cérebro de alguém deprimido, ele está todo alterado. Sua bioquímica está alterada, né? As sinapses, os processos elétricos, todos estão alterados. Diferente de alguém que não tem a depressão. Mas a causa da depressão está no cérebro? Né? Não está. Né? Ela vem de outro reino, que é o reino do espírito. Mas no cérebro ela se manifesta. Tanto que os médicos conseguem utilizar medicamentos que alteram a bioquímica do cérebro para que a pessoa tenha uma melhora, né? Restabeleça algum ânimo, alguma esperança de viver. Mas isso no nível material. Se ela não tratar-se espiritualmente, psicologicamente, o que acontece? Retirando o medicamento, ela volta a reincidir nos sintomas. Aliás, de forma até mais grave, né? Porque gera todo um efeito de dependência química no cérebro e que é muito complicado, não é? Esse exemplo que eu dei é para que a gente entenda que pensamento é do espírito. E por que que ele é tão importante? Porque ele produz a vida. Uma grande verdade que agora as ciências da nova era estão afirmando. Doutrinas esotéricas antigas do Oriente já afirmavam, e muitas religiões já indicavam, mas que agora a doutrina espírita deixa perfeitamente claro. O pensamento cria a vida que nós procuramos. Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, que o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Reflexo. A vida que eu experiencio a nível material é um reflexo do quê? Do que eu estou emitindo por dentro, do que a minha mente emite, do pensamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós queremos melhorar a nossa vida, se nós queremos desenvolver uma virtude, alterar um problema, alguma situação que nós passamos na nossa vida, nós temos que encontrar a causa, né? Se nós não achamos a causa das coisas, o que acontece? A gente não consegue tratar, né? A gente fica dando tiro no escuro. Então, quando a doutrina espírita vai e fala isso, Emmanuel e vários outros espíritos, Joana de Anjos também, que nós vamos citar aqui na palestra, eles abrem para nós uma luz que vai nos indicar, olha, está no espírito. Olhem para ele, olhem para a vida além do corpo, porque lá vocês vão encontrar, não é? E o que nós podemos falar de vida mental? Porque às vezes é uma coisa assim, fala, bom, tudo bem, tem o meu pensamento, eu penso uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o que isso tem a ver com a minha vida enquanto encarnado? Porque a nossa dimensão mais intuitiva, assim, da nossa experiência humana é da matéria, né? Do mundo dos sentidos materiais que nos envolvem. Então,
Quando se fala em vida, você vai falar, bom, então tem aqui a minha casa, esse é o corpo, que eu me identifico como eu mesmo, aí tem as outras pessoas. Nós vemos tudo fora, não é? A matéria exterioriza, ela é uma exterioridade. E é isso que a gente entende por vida. Tanto que quando a gente tem qualquer problema, a gente vai atuar a nível material, né? Porque é ali que é o primeiro momento, não é? É o primeiro momento. Só que o que os espíritos estão dizendo? O que acontece aqui nesse mundo material que nós vemos iniciou-se no pensamento do espírito. O que eu percebo aqui é um reflexo do que foi pensado pelo meu espírito. Isso é muito forte, gente. Não estamos afirmando que a vida material não exerce nenhuma influência sobre nós. Isso não é verdade, né? Tanto exerce que a gente encarna, né? Porque se não exercesse influência nenhuma, não precisava nem encarnar, ficava desencarnado. Então a gente encarna porque ela exerce. A matéria exerce influência sobre o espírito. Só que a matéria, ela, em grande medida, reflete uma experiência que o espírito produz. O espírito produz. Quantos de nós, às vezes, na nossa vida, não, às vezes fica imaginando, né? Alguma coisa que vai acontecer, sobretudo as mães, né? As mães são dotadas de um poder de premonição fantástico, né? Elas já olham assim para o filho, isso vai acontecer, né? Não faz isso que vai dar errado, não sobe aí que você vai cair, blá, 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 blá. Então elas já estão trabalhando. Pela experiência delas, aquela situação pode acontecer. Mas outras situações podem acontecer também. Só que, às vezes, a força mental da mãe, se ela for dotada de um teor muito forte, ela pode conduzir uma realidade. E quantas vezes elas, depois dali alguns minutos, não falaram? Mas eu avisei, não é? Eu falei que ia acontecer. Por que você fez isso? Eu já tinha avisado. Aí a gente parece que se sente assim, né? Vítima do pensamento da mãe. Mas não é bem assim, não é? Na verdade, a mãe estava antecipando uma situação. O pai, todos nós às vezes fazemos isso. Só que a partir do momento que o espírito lança o pensamento, cria a imagem daquela situação, ele cria um peso que pode apresentar-se na matéria, no mundo material. Se ele não pensasse, o peso seria menor. Se muitas pessoas começarem a pensar a mesma coisa, o peso vai aumentando. Percebe? Não é? É por isso que nós conhecemos algo na doutrina espírita que nós chamamos de psicosfera. Às vezes a gente fala assim, mas a psicosfera desse lugar não é boa. Esse lugar eu entro, já sinto uma coisa ruim, dá um negócio, um revertério, não é? Ou então, pelo contrário, às vezes você entra na casa espírita, aí se sente bem, às vezes estava com um problema, alguma dificuldade, até uma dor física, aí você chega lá, o negócio passa, você melhora, né? Você fala, nossa, que lugar bom, né? E agora, muito recentemente, por causa dessa pandemia, né, nós estamos percebendo uma depreciação da psicosfera da Terra, especialmente do Brasil, criada pelos encarnados, que começaram a projetar pensamentos de raiva, de insatisfação, de revolta, ou de desânimo, de tédio, e vários outros, de tristeza, de depressão, de agressividade, em razão da situação material que a gente vive. Então, esses pensamentos, eles se avolumam e vão criando, é como se fosse uma vida que se sobrepõe à vida material. As pessoas mais sensíveis percebem isso claramente, muito rapidamente, não é? Elas já entram, já captam, às vezes sente até alguma questão física. Por quê? Porque nós estamos nos sintonizando com os pensamentos que nos rodeiam. Porque uma das coisas que nós vamos aprender, quando falamos de vida mental, é que a vida mental nunca é privada, nunca é uma vida privada. Como assim, né? E a minha privacidade, onde é que fica? Não fica, gente. Não existe privacidade no mundo espiritual, tá? Vocês podem ficar incomodados,
A gente fica, eu estou tentando me acostumar com essa ideia, mas o fato é, não existe privacidade no mundo dos espíritos. Por quê? Porque o que eu penso imediatamente manifesta-se ao meu redor. E o espírito vê pensamento. Então, se tiver outro espírito aqui, ele vai ver imediatamente o que está acontecendo comigo. Claro que isso vai variar conforme a evolução desse espírito, né? Se ele for um espírito muito materializado, ele não vai conseguir captar essas ondas mentais. Mas um espírito mais ou menos para mais, ele imediatamente já registra. Já fala, olha, aquela pessoa está com problema. Ela está deprimida. Ou ela está preocupada com aquela conta. Eu estou vendo o boleto materializando aqui, estou vendo o cheque especial no vermelho, ela está pensando naquilo. Ou então ela está preocupada com o filho que fez uma viagem. Eu olho para ela, eu já vejo a viagem, vejo a tragédia que ela está imaginando. Por quê? Porque o espírito vê pensamento. Percebe? Espíritos bons e maus. Se ele estiver bem intencionado ou mal intencionado, tanto faz. Ele vai conseguir ver o pensamento. Então, vida privada é uma coisa que não tem, gente. Tem aqui, enquanto a gente está encarnado. Você dá aquela disfarçadinha, pelo menos tinha, né? Agora, na era da internet, é um pouco mais complicado. Mas aqui você disfarça, não é? Você põe uma roupinha, fica legal, passa um perfume, fala palavras bonitas, e dá para dar uma escondida no que você é, no que você está pensando. Aliás, dá para enganar muito bem, né? Mas no mundo dos espíritos, isso não acontece. Por quê? Porque a vida mental, ela é, de certa forma, coletiva. Né? Os pensamentos nunca estão sós. Nunca estão sós. Nós temos aqui uma fala de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 9, que é o capítulo que vai falar sobre a associação. O que é associação? Ele vai dizer assim, todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, todos nós vivemos em comunhão uns com os outros, por meio do pensamento. Esteja você encarnado ou desencarnado. Mas o que guia essa comunhão? Afinidade. Afinidade. Né? Então, se eu tenho interesse em determinada coisa, e outra pessoa também tem, cria afinidade. Né? Vai haver um vínculo entre nós. Então, se eu sou uma pessoa que valoriza, por exemplo, muito, muito, muito a beleza, né? Vaidoso, né? Faço todos os procedimentos, adoro quando os outros me elogiam, não é? Fico todo preocupado com o Photoshop que eu coloco lá, os filtros que eu coloco no Instagram, na foto, porque nunca sai boa a foto. As pessoas e os espíritos que pensam assim também, eu estou conectado a eles. Estou conectado. Por quê? Porque gera afinidade. Isso acontece também, por exemplo, se eu estou interessado no Evangelho de Jesus. Se eu me esforço para entender, eu me esforço para me melhorar, eu esforço para tentar trazer as virtudes do Cristo para a minha vida, o que acontece? Eu vou me sintonizar com outros espíritos que fazem a mesma coisa. Por exemplo, com Jesus, não é? Percebem? A afinidade é lei. Então, não existe a opção de você fechar a porta, a janela e ficar sozinho na sua casa mental, no seu mundo interior. Isso não existe. O que você pode fazer? Você coloca o filtro que é a da afinidade. Então, eu não quero saber de tragédia, não quero saber de morte. Pensa outra coisa, né? Afiniza-se com a vida, afiniza-se com a beleza, afiniza-se com a natureza, com qualquer outra coisa. Aí você vai conectar a sua onda mental com outros espíritos, e encarnados também, que também estão pensando nisso. Percebem? Por isso que a Karen, no início, na sua mensagem, falou sobre o trabalho, muitas vezes lamentável, que a mídia às vezes faz. Né? No seu intento de informar, ela dá uma conotação, um valor e um peso exagerado a determinadas situações, como nós estamos vendo agora com a pandemia do coronavírus. Não é? Com todo respeito à essencialidade da informação, porque nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas qualquer mensagem, qualquer fato, pode ser comunicado de várias formas.
Então, eu posso dar uma notícia ruim, chocando as pessoas ou estimulando ela para a solução. Tudo depende da forma que eu vou revestir a mensagem que eu estou pronunciando. Então, aí o que acontece? A mídia faz esse trabalho com os interesses dela, seja eles quais forem, e aí se eu me conecto com aquela realidade, se eu me esqueço do Espírito, se eu me esqueço que Deus que governa o mundo, que Jesus está no comando, que a morte só transporta o Espírito para outra faixa de vida, o que vai acontecer? Eu vou me conectar com aquela experiência. Então eu vou sonhar com aquilo, não é? Aí no outro dia eu acordo, eu já vou ter sintomas de Covid-19, né? Nem sair de casa, né? Aí já começa a ter os sintomas. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Associação. Você se associou com outros espíritos que estão na mesma faixa de pensamento. Então, Emmanuel vai nos dizer assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Assimilamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E Emmanuel conclui: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Muitos. Vejam essa lei, meus amigos. Ela é essencial para a gente compreender a vida mental. Nós vivemos em comunhão com os outros por meio do pensamento, guiado pela afinidade. Isso é lei, não tem como fugir. Não tem como fugir. Nossa, é mesmo? É mesmo. Porque está no espírito. E aí, quando nós analisamos essa lei, nós percebemos a beleza dela. Que ela, na verdade, apenas nos dá um desdobramento do que é a lei de amor, que dirige o universo infinito. Que o amor, o que ele faz? Ele conecta, ele une, ele soma. Né? Enquanto nós somos imperfeitos, às vezes a gente soma para gerar resultados piores. Né? A gente não vê isso o tempo inteiro. Pessoas que se unem com objetivos menos felizes. Né? Às vezes até entre eles há muita afinidade, até amor. Amor mesmo, nossa, eu amo essa pessoa. Um companheiro, seja um cônjuge, não importa. Mas às vezes aquela união gera um resultado negativo. Então não quer dizer que isso não seja amor, não é? Porque atração e afinidade é lei de amor. É lei de amor. E quando nós falamos de pensamento, o que acontece? Lei de associação. É a mesma coisa, é a mesma lei. Né? A diferença é só os desdobramentos do que acontece. Então a gente pergunta, o que nós vamos fazer com tudo isso? Com esses ensinamentos? Né? Aqui nós temos a Lídia Santarém dizendo assim, é como se fosse a lei de atração, né? Porque aqui aparece para mim os comentários, viu, gente? Se vocês quiserem interagir com a gente consegue. Aqui, ó, a Thaís colocou na tela. É a lei de atração, Lídia, né? A lei de atração é a mesma coisa. Né? A gente só tem que ter o cuidado, porque lei de atração, às vezes, é utilizado em algumas filosofias com uma conotação diferente daquela que a doutrina espírita traz. Né? Por exemplo, uma que é muito difundida é que, se eu fixar o meu pensamento em determinada realidade da vida, se eu desejar muito aquilo, pensar muito naquilo, agradecer por já ter recebido, fazer todo aquele trabalho mental, algumas filosofias vão dizer, aquilo vai acontecer com você. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse assunto. Tudo bem, é procedente essa fala, mas com um porém, não é? Qual que é o porém? Não existe só o meu pensamento. Porque às vezes eu desejo muito uma coisa,
produzo muito um pensamento naquele sentido, mas às vezes não acontece. Por quê? Porque existem outros pensamentos interferindo na minha realidade. E existe um pensamento que é essencial, que está sempre atuando em nossas vidas, que é o pensamento de Deus. Então, se eu quiser algo muito, mas muito projetar, direcionar, fazer todo aquele trabalho mental, gastar uma energia absurda, e Deus vier e dizer não, vai ser não, né? Então, esse detalhe, às vezes as filosofias que utilizam a lei de atração não contam, mas é assim que funciona, né? Porque é ele que dirige, né? É Deus que dirige. Aqui temos o Diego também, dizendo assim, por isso que ele parou de assistir TV, ele se sentia mal. Acontece, né, Diego? Né? Porque às vezes é um pouco pesado mesmo, mas eu te faço uma recomendação. Porque às vezes a gente vai, em razão disso, às vezes a gente julga, né, recrimina, tem ouvido muitas pessoas falando muito mal do trabalho da mídia, com um teor ruim. Então, o problema disso é que você troca um pessimismo pelo outro, né? Você troca o pessimismo da mídia, que estava falando mal da situação, que é aqueles que estejam falando mal, e pelo seu pessimismo, que está falando mal da mídia. Então, entre um e outro, é a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o filtro. Paulo de Tarso disse assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas no sentido, você pode apreciar tudo, né? Pode ter todas as experiências, aprecia tudo, mas retende o bem. Retende o bem. Então, a nossa tarefa como espírito é fazer esse filtro, é fazer o filtro. Porque reflexo mental e comunhão mental nunca vai deixar de acontecer. Eu sempre vou estar recebendo dos outros e vou estar enviando pensamento para os outros. O que eu posso fazer? Mudar a afinidade, mudar a sintonia. Percebe? Né? E é aí que entra o trabalho e o grande poder que é saber sobre esse assunto, que é a vida mental. Né? A Sônia, né, está nos dizendo que é complicado, né? O que se mostra, os enterros, as situações que são mostradas na mídia. De fato, Sônia, temos que fazer o filtro. Temos que fazer o filtro. Porque eu posso olhar para um enterro e ver o corpo que morre. Ou posso olhar para ele e ver o espírito que vive. A situação é a mesma. Né? Mas conforme a lente, o que eu olho, eu vejo algo diferente, não é? Porque para os espíritos, quando a gente morre, é até bom, né? Porque a gente está voltando para lá. Então, às vezes, eles fazem uma torcida lá na parte espiritual para a gente desencarnar. Porque eles olham para nós e falam, gente, a vida já não está boa para ele, já está tendo muito problema, ele não merece tudo isso, nós estamos aqui aguardando ele. Então, desencarna. Porque o nosso desencarne aqui é um nascimento lá, percebe? Então, é uma questão da forma como a gente olha, como a gente vê. Isso é um pouco do que nós podemos aprender com a casa mental. Aqui Diego está fazendo uma pergunta. Como podemos fazer para mudar o pensamento? É aí que entra a ter que procurar uma fala de Joana de Ângeles. Eu acho que eu não coloquei aqui, é quando ela fala do hábito mental. Eu não transcrevi a frase, mas basicamente é assim, ela vai dizer, olha, a gente pensa a partir de hábitos mentais. Então, o meu pensamento, ele vai gerando um peso. Um peso. Então, hoje eu penso algo num determinado sentido. Amanhã, eu estou mais propenso a pensar a mesma coisa ou no mesmo sentido do que pensar uma coisa diferente. Então, vamos lá. Vamos supor que hoje eu tenho um pensamento pessimista. Fico desalentado, desanimado, produzo aquela criação mental. Amanhã, eu estou mais propenso a produzi-la de novo, do que ser otimista. No terceiro dia, da mesma forma. Então, você vai gerando um peso. Só que esse peso não é só de um dia para o outro. Ele também é de uma vida para outra. Porque nós somos imortais e já tivemos muitas encarnações. Então, o que acontece? Muitas vezes o nosso pensamento hoje reverbera
faixas mentais, valores, ideias do passado que a gente está sintonizando hoje. É por isso que a gente fala, por exemplo, personalidade. Aquela pessoa é uma pessoa meio fúnebre, né? Meio melancólica, ela desde sempre é assim. Né? Por quê? Porque desde sempre não, né? Desde quando a gente a conhece. Ela é assim porque ela reverbera aquela faixa mental de outras experiências do passado. Para ela é mais difícil ser alegre do que ser triste, porque ela já criou uma inércia na faixa da tristeza. Então, quando a gente fala de mudar o pensamento, nós temos que considerar esse obstáculo, Diego. Só que não é um obstáculo intransponível. Joana de Ângeles vai nos dizer, nós sempre podemos mudar o pensamento. Foi por isso que Jesus, com a sua sabedoria, com a sua sensibilidade, nos disse aquela frase, orai e vigiai. Orai e vigiai para não cair em tentação. E aqui encaixa perfeitamente essa frase. Nós vamos falar da oração, mas no vigiai é esse filtro que Paulo de Tarso fala. Por quê? Porque quem dirige o espírito é a vontade. É como se fosse o reino interior do espírito em que ele tem livre-arbítrio. Ele consegue escolher a direção. Né? Então, o espírito nunca perde a vontade. Isso não acontece, viu, gente? Mas está obsediado, subjugado, né? O que o espírito fala para ele fazer, ele faz. Isso acontece? Às vezes acontece, gente. Tem obsessões que são muito graves, muito complicadas, isso acontece. Mas entre um momento e outro, ele retoma a vontade. Ele nunca perde o seu livre-arbítrio por completo. Então, essa força que está no espírito, ela sempre poderá ser utilizada para mudar a faixa de sintonia. E é aí que Joana diz, quando vier um pensamento negativo, um pensamento pessimista, de derrotismo, de desculpismo, ou de me ficar fazendo de vítima, ou de falar que tudo é ruim, perceba, com autoconsciência, né? Perceba que ele veio e muda, fazendo força mesmo, muda pondo o outro. Então, pensa na alegria que é uma flor desabrochar. Não tem pessimismo para a flor. Quem é que vai ficar pessimista quando você chega, assim, acorda pela manhã, se você tiver jardim, e aí você vê que todos os botões de rosa se abriram. Então, da orquídea, né, que às vezes a gente fica esperando o ano inteiro para aquele negócio abrir, aí você amanhece e abre. Às vezes você é um espírito pessimista, daquele de carteirinha. Aí você amanhece e aí vê... Não tem como ficar pessimista. Né? Você tem que ser aquele assim, muito fixado para não conseguir. Por quê? Porque a beleza da vida que provém de Deus está sempre no universo. Né? Deus envolve sempre a nossa vida. Os espíritos do Senhor atuam sempre a nosso favor. Quando a gente faz um esforcinho pequenininho para conseguir nos conectar ao bem, ao otimismo, à bondade, a gente consegue. A gente consegue. Então, Joana está falando. Percebeu que o pensamento não estava bom? Coloca outro. Se for preciso fazer um esforço, faça. Né? Então, esse é o grande trabalho nosso. Fazer esse filtro e mudar a nossa sintonia. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Por quê? Porque hábito, como o próprio nome diz, ele cria um peso. Né? Quando a gente fala assim, eu estou habituado a isso. O que acontece? Tomar café pela manhã. Tem gente que fala assim, se eu não tomar café pela manhã, eu tenho dor de cabeça, dá um problema no intestino, dá não sei o quê, dá não sei... Ele relata um tanto de situações que acontecem com ele se ele não tomar o cafezinho lá na hora certa. Né? Por quê? Porque é hábito. Né? Hábito orgânico, né? Além de ser de comportamento. O corpo está acostumado com aquele cafezinho, né? Com a cafeína. Então, se ele não tomar, dá um problema nele. Não é? Hábito. E existe o hábito mental também. Então, nós temos que considerar o esforço de mudar o hábito. Só que aí, você faz um esforço maior hoje, amanhã você já pode fazer um esforço menor, depois outro menor. Quando você vê, foi embora o pessimismo, foi embora o medo,
a tristeza, o desânimo. Porque da mesma forma que você cria a inércia do mal, você cria a inércia do bem. Você vê um espírito como o Francisco Cândido Xavier, para ele ficar triste, pessimista, ele tinha que fazer um esforço violento, né? Porque ele estava acostumado com outra faixa mental, com outra faixa de vibração. Percebem? Então, a lei nos ajuda para o bem ou para o mal, conforme as nossas escolhas, né? Então, é sempre possível mudar o nosso pensamento. É sempre possível. Nós temos aqui a pergunta da Sireni Carvalho, porque sempre quando chegamos perto de alguém, a gente se arrepia todo o corpo. Diz que isso é espírito? Ó, o que acontece, Sireni? Tem algumas pessoas que são sensíveis, né? Como eu falei. Por quê? Porque apesar da gente estar encarnado, nós não deixamos de ser espírito, né? Então nós vivemos como que em várias dimensões. Nós temos uma vida multidimensional. Eu vivo nesse corpo, percebo o que acontece nesse quarto com os olhos físicos, sentidos físicos. Mas eu vivo também no mundo dos espíritos. E me sintonizo com o que os espíritos estão fazendo, estão pensando, estão atuando. Então, quando eu chego perto de alguém que está encarnado, eu também estou chegando perto de um espírito, né? Então, apesar dele não falar nada, dele não dizer nada, às vezes ficar em silêncio, eu vou captar, se eu tiver sensibilidade espiritual, eu capto o teor de vibrações que aquele espírito produz. E se não for uma coisa muito legal, às vezes dá um arrepio, né? Ou às vezes, se for muito diferente da sua, do seu teor de vibrações, dá o arrepio, como se fosse um choque, né, de forças. Mas aí o que a gente recomenda? Filtro. Porque a vontade pode nos proteger. Ela pode nos proteger, nos isolar. Quem aprende muito isso são os médiuns. Pelo fato dos médiuns ter uma sensibilidade espiritual, mediúnica muito ampla, muito mais ampla, né, do que a maioria das pessoas, se eles não puserem um filtro, eles vivem assim, né, como se estivesse descendo montanha-russa o tempo inteiro. Porque você está sempre trombando com coisas que não é legal, o mundo espiritual que envolve a Terra não é aquela coisa maravilhosa, né? Então, os médiuns aprendem a fazer o filtro. E falam, não, isso não. Não. Então, você consegue fazer esse filtro. Temos aqui uma participação da Lilian Bernardes. Ela disse assim, eu acredito que o melhor é sempre ser otimista e primeiro acreditar que vai dar certo e sim agradecer sempre. Se não acontecer como eu quero, é porque não seria o melhor para mim, então eu agradeço novamente. Mas primeiro eu acredito e se Deus disser não, estarei satisfeito, porque fiz minha parte com otimismo. Em tudo dai graças. É também no antes e no depois. Isso é fé, é acreditar. É isso mesmo, Lília, né? Você trouxe uma fala de Paulo de Tarso, né? Que está na carta dele aos Tessalonicenses, né? A primeira carta aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Foi o que ele nos disse na sua carta. É isso mesmo. Porque eu sou imperfeito. Às vezes o meu pensamento e a minha vontade vai me encaminhar para um lugar que não é legal. E aí Deus vai e redireciona. Às vezes o não de Deus é maravilhoso. É sempre, né? Às vezes não. É sempre o melhor para nós. Então, nós temos que ver nesse sentido. É isso mesmo. E você falou, a gratidão é maravilhosa. A gratidão, meus amigos, é uma das melhores formas de utilizar a força do pensamento. A pessoa que conseguiu trabalhar o sentimento de gratidão, ele tem um pensamento quase que invulnerável, ele vai criando uma couraça que se protege de toda a vibração negativa. Porque ele tudo identifica, em tudo ele identifica a vontade de Deus. E diante da vontade de Deus, que é amor infinito, não tem como a gente se desanimar, né, gente? A gente só desanima porque não a entende. Mas se a gente aceita a nossa limitação e recebe como é, a gente fica bem. Então, isso é fé mesmo, é confiança mesmo. É essa a nossa meta. Quando a gente conseguir construir isso, aí a nossa vida mental vai ser uma maravilha. Vai ser harmoniosa, nós vamos descobrir poderes do espírito, habilidades que o espírito tem, que são fantásticas, né?
que criam o bem, que espalham a virtude. Então, isso tudo, meus amigos, está em nós, porque somos espíritos, ainda quando encarnados. É por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Ele disse essa frase, uma frase que estava lá nos Salmos de Davi, uma frase muito antiga. Jesus a retoma e diz, está escrito, vós sois deuses. E aí ele complementa, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Porque o Espírito do Cristo traz as mesmas potencialidades que o nosso Espírito. A diferença é que ele tem muito, mas muito, mas muito, muito mais tempo de experiência e prática do que nós. É muito mesmo, né? Então ele consegue fazer tudo assim com extrema rapidez e perfeição. A gente faz com muito defeito, uma coisa assim bem mal feita, mas porque a gente está aprendendo, né? É aprendendo. Pede a alguém, a primeira aula de alfabetização, para escrever um texto ou um nome, né? E pede a alguém que já, sei lá, tem anos e anos de estudo escrever um texto. É gritante a diferença. Ah, é porque o outro é melhor? Não, porque ele teve mais tempo para aprender. É essa a única diferença entre nós e Jesus, não é? E também, eu acho que ele tem um esforço maior, né, gente? Bom, a gente não sabe qual é a história completa dele, a gente fica com o que a gente sabe. Mas era esse o tema, meus amigos, a vida mental, né? Com o objetivo de lembrá-los que, antes de mais nada, a vida do espírito emana de dentro. É uma criação interior. E ela está sob sua responsabilidade. Ela lhe pertence. Então não existe assim, fizeram isso comigo, eu sou vítima disso, né? Tudo dá errado comigo. Isso são pensamentos, ideias que criamos para nos aprisionar, porque elas não são verdadeiras. Se determinadas coisas continuam acontecendo, é porque eu as atraio. Então a pergunta não é por que acontece, por que é isso, por que é aquilo. A pergunta é, por que eu as atraio? O que tem aqui em mim que puxa essas situações? Uma vez que eu mude a sintonia, as situações vão modificar. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila, uma vida harmoniosa, uma vida de paz, nós precisamos começar o trabalho mudando a vida mental, mudando o teor dos nossos pensamentos. E para isso, nós temos o recurso que é o mais poderoso, que é assim, incomparável, para alterar o campo vibracional de um espírito, que é a prece, a oração. Aquele momento sem liturgia, sem fórmula, sem nada, em que o espírito apenas busca a fonte criadora, busca Deus, do jeito dele, com a ideia que ele tem. Pode dar o nome que ele quiser, pode achar que é muitos deuses, isso não faz nenhuma diferença. É a fé, é aquela conexão que a Lília falou, a confiança. Mobilizar dessa força, meus amigos, é como se a gente recebesse um banho de luz. Dissolve todos os pensamentos pessimistas. É uma coisa maravilhosa. Só que da mesma forma que existe a inércia e o hábito mental negativo, para a prece também. Não imaginemos que nós estamos num ciclo de pessimismo e de depressão, nós vamos sair fazendo uma prece para lá no mundo feliz, a vibração maravilhosa. Isso não vai acontecer, né? É um caminho. A prece sempre ajuda, mas ela sempre pode ajudar um pouquinho mais, porque ela também progride em nós, não é? Então, o segredo é não pare, não pare de utilizar desse recurso, porque vai melhorar. Você vai a cada vez mais se sentir melhor, né? Sentir mais paz, a ponto de você ter uma concentração assim fantástica em qualquer situação. Você consegue se conectar com o alto e mudar o teor das suas vibrações. Sobre a prece, encerrando agora, nós temos uma fala muito bonita que está no Atos dos Apóstolos. Em determinada situação, os apóstolos estavam num determinado local, eles fazem uma prece, e aí o Lucas, né, que escreve o livro, ele vai dizer assim, depois de feita a prece, o lugar onde eles estavam se moveu.
se mover. Nós podemos interpretar isso não como lugar físico, porque os lugares físicos não se movem, né, gente? A não ser que aconteça um terremoto, mas no sentido simbólico. O lugar mental mudou, né? Então, às vezes, você está lá no lugar da tristeza, da melancolia, do medo, às vezes do pavor, e aí a prece muda o lugar. Você vai para o lugar da alegria, da tranquilidade, da harmonia, da paz. A prece tem essa força de mudar os nossos estados mentais. Ok? Vamos então cuidar da nossa vida mental, torná-la cada vez mais harmoniosa, que nós vamos ter uma experiência muito melhor na encarnação e também depois dela. Especialmente nesses tempos de pandemia, nós precisamos disso. Viu, meus amigos? Esse era o tema. Agradeço muito a paciência de vocês, o convite da Thaís. Não sei se a gente extrapolou muito aqui o tempo. Vamos fazer a prece, né? Ela me pediu para fazer a prece, para a gente encerrar, e é isso aí, né? Então vamos fechar os nossos olhos, deixar o corpo relaxado. Vamos nos tranquilizar utilizando a respiração, harmonizando os ciclos orgânicos da nossa vida física, para que a gente consiga libertar o pensamento e com ele elevá-lo em gratidão ao Mestre Jesus. Obrigado, divino amigo, por ter descido das alturas do seu amor e vir até a Terra nos libertar da inferioridade que nos caracteriza ainda. Obrigado por ter renunciado aos impérios de luz para nos ensinar que somos espíritos, nos ensinar que a vida nunca cessa, nos dizer que sempre podemos mudar, nos dizer que a nossa fé nos salva. Obrigado, mestre amigo. Agradecemos também a Allan Kardec, que com renúncia, extrema dedicação, materializou na Terra a doutrina dos Espíritos, que nos liberta um pouco mais, esclarecendo e ampliando a nossa consciência. Agradecemos a Emmanuel pela sua obra fantástica, que também nos esclarece, pelo livro Pensamento e Vida, também a Joana de Ângeles, com todas as suas obras que são um banho de luz na nossa vida. Agradecemos a todos os trabalhadores do Cristo, a todos os seus discípulos, a todos os apóstolos, que manteram viva a chama do cristianismo, a chama da fé cristã na Terra. E rogamos a todos eles, com os quais nos conectamos agora pelo pensamento, que vocês possam nos auxiliar, meus amigos, porque agora é a nossa hora de cruzar a porta estreita. Ajuda-nos a operar a transformação moral de nossas almas. Ajuda-nos a utilizar a força incomparável do pensamento para mudar a nossa vida e o nosso destino. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos sustente nesses dias difíceis por que passamos. Que assim seja. Ok. Muito obrigado, meus amigos, a Thaís, a Karen, ao Danilo, a todos os amigos do Centro Espírita Caminho de Luz, todos que nos ouviram. Espero que essas reflexões tenham sido úteis, que lhes auxiliem nas situações que a gente passa no dia a dia e que possamos permanecer em paz. Ok? Muito obrigado, que Jesus abençoe, muita paz.